Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro, nessa terça-feira, 24 de setembro, véspera da decisão entre São Paulo e Botafogo no Morumbis, para ver quem avança para a semifinal da competição continental. É bom destacar que hoje ficaremos conhecendo o primeiro semifinalista, o River Plate, que empatou por 1-1 no Chile, recebe o Colo-Colo no Monumental de Núñez. E a gente vai acompanhar ao vivo aqui, inclusive, essa partida, fazendo a nossa live da noite, mas de olho no que está acontecendo nesse confronto. Afinal de contas, o River Plate pode chegar na grande decisão e o Botafogo, eu espero, também estará lá para ser uma final épica. É bom que se diga. Mas olha, sobre essa decisão entre São Paulo e Botafogo, eu não sei vocês, mas a ansiedade do lado de cá já está presente. Na segunda e na terça, assim que eu acordei com aquela sensação de ansiedade no peito, sabe? Que vai se dissipando ao longo do dia, é verdade. Talvez pela produção dos conteúdos aqui no canal, à medida que eu vou falando sobre a situação, vou falando sobre o Botafogo, conversando com vocês, isso pode ajudar a dar aquela tranquilizada. Mas existem outros fatores que também ajudam a tranquilizar, a gerar aquela confiança de que a gente vai conseguir essa classificação. Existem motivos para acreditar. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo com vocês. Só que antes de mais nada, um pedido especial. Se você não está inscrito aqui no canal ainda, inscreva-se. Nós estamos buscando agora os 53 mil. Já ultrapassamos os 52. Queria agradecer novamente a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal. E até dia 20 de outubro, esse é o prazo estabelecido, mais uma meta a ser batida. E com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Sempre é importante destacar o quão fundamental é você deixar o seu like, porque dessa maneira o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele pode apresentar esse conteúdo para outros botafoguenses. Isso vai fortalecer aqui o desenvolvimento do Fala Fogão. Beleza? Dito isso, vamos em frente e vamos começar falando aqui os motivos que a gente tem para acreditar. O primeiro deles, o simples fato do time do Botafogo, tecnicamente falando, ser melhor do que o time do São Paulo. E isso, sinceramente, nem tem margem para discussão no meu ponto de vista. É claro que o São Paulo também tem as suas armas. Não dá para você achar que do lado de lá não tem talento. Você tem o Lucas Moura, você tem o Caleri, que são jogadores que você tem que ter uma atenção especial. É verdade que eles não estão conseguindo jogar da melhor forma possível. O Lucas Moura vem sendo criticado por parte da torcida do São Paulo, justamente porque não está conseguindo apresentar boas atuações. No Nilton Santos, inclusive, foi engolido pelo Gregore. O Gregore, que é uma força da natureza. A gente não tem como falar do Gregore de outra maneira. No vídeo dos bastidores, inclusive, depois da vitória no Clássico, o Gregore fala, isso é Botafogo. Botafogo é acreditar até o final. E ele é personificação disso, né? No Clássico contra o Fluminense, quem é que estava pressionando o Felipe Melo para recuperar a bola dentro da grande área do adversário, passando a bola para o Luiz Henrique e saindo do gol da vitória? O Gregore. O Gregore é impressionante, máximo respeito. Eu me vejo representado dentro de campo quando eu vejo o Gregore atuando. É simples assim. É um baita jogador e vai fazer uma grande partida, com toda certeza, lá no Morumbis. Então, quando a gente olha tecnicamente o time do Botafogo, não tem como você negar que é uma equipe mais forte, tanto nos titulares quanto nos reservas, né? O elenco do Botafogo é muito equilibrado, especialmente depois dessa segunda janela que o Textor realizou. Foram 8 contratações de altíssimo nível e a gente não ganhou só peças no elenco, nós ganhamos também titulares nessa segunda janela. O Igor Jesus é um exemplo disso. Um baita atacante, já está na pré-lista da seleção brasileira e com muito merecimento, é bom que se diga. Enfim, a gente só não pode esquecer uma coisa. Futebol talvez seja o único esporte aí coletivo onde a lógica do sou melhor não se impõe praticamente 99% das vezes, né? No vôlei, no basquete, no handball, você acaba tendo ali o melhor, tecnicamente falando, se sobressaindo na gigantesca maioria das vezes. O futebol tem o imponderável, né? O São Paulo jogando em casa diante da sua torcida, claro que ele tem chance de vencer. Não dá pra gente dizer que não. Então o Botafogo tem que estar muito concentrado, muito focado, e não dá para ficar nessa de sou melhor e vou fazer gol no momento que eu bem entender. No Nilton Santos, a gente teve várias oportunidades para poder fazer esse gol, mas a bola, infelizmente, não entrou na casinha. Logo, a gente precisa ter o pé na forma, porque chances nós criaremos. Isso, inclusive, me leva para o segundo ponto,
que é taticamente falando, quando você compara os trabalhos do Arthur Jorge e do Zubeldia. Na minha opinião, o Arthur Jorge é mais treinador do que o Zubeldia. Muito embora a gente tenha que respeitar e muito a capacidade do Zubeldia em mata-mata. E, claro, em armar um sistema defensivo. O São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores. São apenas 3 gols sofridos na competição. E mesmo que o sistema não tenha funcionado efetivamente contra o Botafogo, porque naquele primeiro tempo do Nilton Santos não foi o São Paulo que teve mérito no 0-0. Foi demérito do Botafogo, porque os espaços, as chances, nós criamos, nós construímos. Mas não tivemos o capricho na definição. No segundo tempo, não. O Zubeldia realmente reorganizou as suas peças, né? O tabuleiro ali de xadrez movimentou algumas peças, alguns jogadores, fez algumas mudanças, e aí sim o São Paulo conseguiu neutralizar melhor a equipe do Botafogo, tanto é que no segundo tempo a gente não chegou a ter assim uma grande oportunidade. A melhor chance da segunda etapa foi justamente do São Paulo com o Caleri, né, que é um baita centroavante, não está vivendo o melhor momento, mas você não pode simplesmente ignorar a presença do Caleri em campo. A realidade é essa. Então, taticamente falando, vai ser um duelo interessante com 2 treinadores com propostas distintas. O Botafogo tem uma veia ofensiva. A gente não vai ver o Botafogo no Morumbi jogando recuado, esperando o São Paulo atacar. Duvido que isso aconteça. Só que a gente tem que ter muita atenção no perde pressiona, não deixar o São Paulo sair. Realmente a gente tem que se impor. Se nós somos melhores tecnicamente, a gente tem que se impor. Eu estou esperando um São Paulo que no começo do jogo tente ali fazer alguma pressão, porque ele precisa da vitória, assim como o Botafogo, mas depois um jogo muito mais tático, com o São Paulo do Zubeldia, de repente, confortável numa posição de vou esperar. Não acho que seja um absurdo a gente pensar isso. Terceiro motivo para a gente acreditar numa classificação. No retrospecto recente contra o São Paulo, desde que a gente virou SAF, são 7 confrontos, 4 vitórias do Botafogo, 3 empates. São Paulo não vence o Botafogo há bastante tempo. E claro, se no mínimo empatar, vai para pênalti. Eu não quero passar pela agonia dos pênaltis, eu confesso aqui. Espero que o Botafogo obtenha essa classificação no tempo normal. Tenho confiança, inclusive, de que a gente tem a capacidade de fazer pelo menos 2 gols lá na casa deles, porque o time tem capacidade para isso. Caprichando na definição das jogadas, a gente vai fazer os nossos gols e isso vai dificultar muito a vida do adversário. Imagina, por exemplo, o Botafogo fazendo um gol logo no começo do jogo. Aí é o caos absoluto para a equipe do São Paulo, que vai ter que se expor, e o Botafogo pode explorar muito bem esses espaços, né, que vão aparecer. Mas quando a gente fala sobre esse retrospecto recente, é interessante a gente destacar isso, porque assim, não temos jogos fáceis contra o São Paulo, tá? Nesses 7 confrontos aí, com 4 vitórias do Botafogo e 3 empates, teve 1-0, 1-0, 2-1, 2-2, 0-0, não tem jogo com margem de vitória superior a 2 gols, por exemplo. Não tivemos. Realmente foram sempre jogos muito pegados, muito parelhos, mas com o Botafogo, na maioria das vezes, se dando bem. Eu espero de verdade que isso possa prevalecer e que, mais uma vez, jogando fora de casa, contra o Tricolor do Morumbi, a gente possa sair com um bom resultado. E esse bom resultado, claro, é a vitória. Se tiver que ser nos pênaltis, ok, mas se a gente puder evitar a agonia das penalidades, assim prefiro. Um outro ponto que vale destacar, não necessariamente relacionado à equipe do São Paulo, mas é a performance do Botafogo quando a gente fala em confrontos diretos contra o G12 do futebol brasileiro. Aí eu estou falando de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, estou falando dessas equipes. Nessa temporada, o Botafogo já realizou 17 jogos contra as grandes equipes do futebol brasileiro que estão, claro, na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Do Brasileirão Betano. E nesses 17 confrontos, só uma equipe conseguiu nos derrotar. Inclusive, foram 2 derrotas, né? Que foi o Cruzeiro, equipe que a gente não vence desde 2016. Tirando o Cruzeiro, nós tivemos 11 vitórias e 4 empates do Botafogo, em 17 jogos contra as grandes equipes do futebol brasileiro, o chamado G12. O Botafogo teve 11 vitórias e 4 empates, ou seja, o Botafogo está muito bem nessa temporada, nesses confrontos grandes, né? Palmeiras, Libertadores,
Vencemos uma partida, empatamos a outra, estávamos vencendo por 2-0. Inclusive, essa é uma lição que certamente o Botafogo aprendeu, né? A questão de você manter a concentração até o fim, até o apito final, porque naquele jogo contra o Palmeiras, embora muitos torcedores, comentaristas tenham falado muito sobre o Botafogo sentiu a parte emocional, na verdade, não foi isso. O Botafogo abre 2-0 naquele dia, naquela noite, dá uma relaxada por conta do cansaço ali por volta dos 40, 41, que é quando sai o gol do Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras. E aí quando você baixa o nível de concentração, porque de repente, no inconsciente, você considera que você, 2-0, né? Tá 4-1 no agregado. Você dá aquela baixada de rotação, você permite que o adversário, que já tinha feito várias e várias vezes aquela recuperação insana, tu permite que o cara tenha esperança. E esperança, cara, é uma força da natureza. Você pode reparar, tira a esperança do ser humano para você ver o que é que acontece. É o caos. Que o ser humano sem esperança, ele vai fazer coisas que, meu irmão, normalmente não faria. A equipe do Palmeiras ali ganhou esperança no fim. E aí aconteceu aquele momento caótico, onde o Botafogo tinha baixado essa rotação, né, esse nível de concentração pelo cansaço e tal, pela vantagem obtida. E aí, para você retomar níveis adequados de concentração num cenário como aquele, é muito difícil. Então, essa é uma lição e mais um motivo também para a gente acreditar. Né? O Botafogo de Arthur Jorge, com toda certeza, hoje, por conta de ter passado por aquela situação, está mais preparado. Mas ainda sobre o desempenho, a performance contra os grandes do país, nessas 11 vitórias e 4 empates, nós tivemos confrontos bem pegados assim. E confrontos onde o Botafogo conseguiu se impor muito. A gente amassou a equipe do Corinthians, a gente amassou o São Paulo no primeiro tempo, a gente amassou o Flamengo, quando a gente jogou o clássico contra o Flamengo, a gente amassou o Fluminense no primeiro jogo no Newton Santos. Então a equipe do Botafogo já demonstrou uma grande capacidade de enfrentar as principais equipes do país. E na noite dessa quarta-feira, acredito que isso também vai fazer diferença. Outro motivo, o Arthur Jorge e os jogadores, a maneira como a gente ganhou o clássico contra o Fluminense, deu uma injeção de ânimo ali, meu irmão, espetacular. Nos bastidores dessa vitória no clássico, quando você pega ali o Arthur Jorge vibrando, meu irmão, vocês viram bastidores? Quando o Arthur Jorge termina o jogo, ele dá aquele grito, vibrando. Cara, o tesão por vencer, o tesão pela vitória, a satisfação por ter obtido um resultado, a felicidade que tomou conta do grupo por conta de uma vitória aos 50 do segundo tempo. Isso dá aquela injeção de ânimo. Do lado do São Paulo, uma pancada por 3-1 do Inter, que poderia ter sido mais. Quase 40 mil torcedores no Morumbi, e nessa véspera do confronto, uma derrota pesada, é verdade. O São Paulo não estava com a equipe titular, o Lucas jogou, o Bobadilha jogou, o Luciano jogou, de resto, reservas, mas ainda assim, quando você perde um confronto na véspera de uma grande decisão e você tem aquele ambiente de insatisfação no estádio, de insegurança, de incerteza, isso pode sim pesar. Seria inocência achar que não. Motivos para acreditar nós temos. E eu, de fato, acredito que tudo isso que eu falei pode fazer a diferença. Eu espero que faça, porque se a gente passar para a semifinal, vem a Peñarol, que abriu vantagem no Maracanã, vem o Flamengo, o Botafogo, irmão. Mas o Botafogo vai com muita fome para chegar na grande decisão. Não seria nenhum absurdo pensar, Fogão, passando pelo São Paulo, depois de ter passado pelo Palmeiras, venha quem vier, a final vai ser nossa. Não seria nenhum absurdo. Jogo a jogo, simbora, vai dar bom. Tá confiante, Fogão? Tem mais algum motivo que você gostaria de acrescentar? Então deixe seu comentário aqui embaixo, que isso vai ser super importante, que à medida que a gente vai pensando nos motivos que fazem o Botafogo ser forte nessa eliminatória, vai acalmando o coração. Buscaremos essa classificação. Um grande abraço, daqui a pouco eu tô de volta, por hora é só. Fui!